Qual foi o maior número já descoberto na história? E sim, eu sei que se eu falar que o maior número já descoberto foi x, você simplesmente vai falar x mais 1, ganhei. Mas eu quero usar uma definição um pouco mais precisa de descoberto. Eu quero falar sobre qual é o maior número que já foi usado diretamente por seres humanos de uma forma útil. Quer inventar números, qualquer um pode inventar, né, meu caro comentarista profissional de YouTube. E nesse caso específico, a utilidade foi provar um resultado matemático. Então o seu número mais 1 não é um número descoberto por essas regras. Ele não surgiu naturalmente da necessidade de provar algo. Por essas regras, o maior número já descoberto é o número de Graham. Ele é tão grande que eu vou precisar de metade desse vídeo só para explicar o quão grande ele é. Se eu tivesse a capacidade de escrever esse número na tela por extenso, a tela ia ter tanta informação concentrada que ela ia colapsar em um buraco negro. Ou seja, escrever esse número inteiro custa a mesma energia do que criar um buraco negro artificial. E eu não tô nem brincando. Eu acho isso fascinante. É o primeiro caso de matemática sendo perigosa. Então, como que um matemático conseguiu descobrir esse número e, mais importante, pra quê? Só antes de continuar, eu queria lembrar vocês de uma oportunidade imperdível. A oportunidade de aprender Java, que é uma das linguagens de programação mais populares do mundo, de graça. As inscrições para a imersão Java da Alura começaram e vão até o dia 26 desse mês, então não demore muito. Serão 5 aulas online totalmente gratuitas para você concretizar o seu primeiro projeto usando Java e melhorar o seu portfólio. Quem sabe até conseguindo um upgrade na sua carreira. Se você perder uma oportunidade dessas de estudar na Alura, aprender Java e o melhor de tudo, de graça, eu sinto muito. Então clica aqui no link da descrição para se inscrever. Eu já disse que é de graça! Então de volta ao caso do maior número. Como um matemático conseguiu descobrir esse número? E pra quê? O matemático em questão se chama Ronald Graham e ele estava estudando padrões em grafos. Os grafos são simplesmente pontos conectados e eles são muito utilizados para representar conexões ou informações. Por exemplo, eu posso fazer um grafo muito simples de um grupo social de 6 pessoas e eu conecto com linhas azuis as pessoas que se conhecem e com linhas vermelhas as pessoas que não se conhecem. Essas conexões coloridas formam um grafo, que é uma forma geométrica de representar informações de quem se conhece ou não se conhece. E nós podemos criar outros grafos a partir desses, chamados de subgrafos. Um exemplo seria o grafo só de pessoas que não se conhecem entre si, como Charles, Fabrício e Luana. O grafo com só esses 3 pontos que veio do grafo original, mais as suas linhas vermelhas, é um subgrafo do grafo original. Esse vídeo vai ser incrível. A área que o Graham estava estudando é conhecida como teoria de Ramsey, e ela tem como foco os tipos de padrões que são encontrados em grafos grandes. Graham, em particular, estava focado num problema de grafos formados usando cubos em várias dimensões. O exemplo mais simples de todos é um quadrado com todos os vértices conectados, com as linhas pintadas de azul ou vermelho por uma regra qualquer. O segundo exemplo é um cubo com todas as arestas e vértices conectados por linhas pintadas. O terceiro exemplo seria a mesma coisa, só que em um cubo de 4 dimensões, que não dá para representar direito numa tela, mas todas as quinas do cubo em 4 dimensões estão conectadas por linhas e pintadas ou de azul ou de vermelho. Não importa qual regra nós usamos para pintar as linhas, nós podemos pintar todas de vermelho, todas de azul ou alguma mistura das duas cores. A pergunta que o Graham queria responder é a seguinte: quantas dimensões um cubo precisa ter para o padrão de um retângulo conectado da mesma cor ser garantido? Ou seja, qual é o número de dimensões para que esse padrão se torne inevitável, independente de como nós vamos pintar o cubo? Em um primeiro momento, o Graham não conseguiu encontrar esse número diretamente. Então, primeiro ele provou que esse número existia. Para isso, ele construiu um número enorme, o número de Graham. Um cubo que tivesse o mesmo número de dimensões do que o número de Graham, com certeza teria o padrão do retângulo conectado de uma cor só. Isso prova que existe pelo menos um número no qual esse padrão do retângulo conectado é inevitável. Então, como que o Graham construiu esse número? Espero que vocês estejam preparados mentalmente. Vamos começar revisando as operações matemáticas. 3 mais 3 é igual a 6. Essa é a operação de soma. A próxima operação é a multiplicação, que é a soma feita de forma repetida. 3 vezes 3 é igual a 3 mais 3 mais 3, que é 9. A próxima operação é a exponenciação, que é a multiplicação repetida. 3 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3, que é 27. Então, por conveniência, nós vamos apelidar 3 elevado a 3 de 3 seta para cima 3. Você provavelmente só aprendeu até aqui na escola, mas é possível continuar esse padrão de repetir a operação anterior um número de vezes. Por quê? Porque a gente quer chegar no número de Graham. A próxima operação seria fazer 3 elevado a 3 3 vezes, que é 3 elevado a 27, que já dá mais de 7 trilhões. Essa operação que repete a exponenciação tem o seu próprio nome também. Ela se chama tetração, mas nós vamos chamar ela de 3 duas setas para cima 3. Então, revisando, 3 seta 3 é a operação que repete a multiplicação 3 vezes. 3 duas setas 3 é a operação que repete 3 seta 3 3 vezes. E nós podemos continuar isso ainda. 3 setas 3... Ok, vamos lá, calma.
três setas pra cima. 3 é repetir a conta de tetração que deu mais de 7 trilhões 3 vezes. Isso daqui já mal dá pra escrever em detalhes, mas eu vou tentar. Imagine uma torre de 3 elevado a 3 com mais de 7 trilhões de andares. É uma torre muito grande. E isso dá um número basicamente impossível de escrever. Agora a gente pega esse número e eleva 3 a si mesmo esse número de vezes. Isso é 3 setas 3. Nós vamos chamar esse número muito grande de G0. 3 setas 3 é chamado de pentação, e é a operação que repete a tetração, que é a operação que repete a exponenciação, que repete a multiplicação, que repete a soma. Alô? Vocês ainda estão aí? Esse é o G0. O número que segue é o G1, que é 4 setas 3. Isso é fazer o passo da operação que resultou no número G0. G0 vezes. E nós não conseguimos escrever G0 direito, mas G1 é inconcebivelmente maior do que G0. Enfim, onde isso vai parar? No número de Graham, que para explodir a sua mente, ou melhor, torná-la num buraco negro, o número de Graham é o G64. A gente passou esse tempo todo para chegar no G1. O número de Graham é o G64. Nós precisamos ficar repetindo essa história de adicionar setas e criar números mais e mais altos 63 vezes para chegar no número de Graham. O processo que gerou um número 7 trilhões não é nem o primeiro passo para construir o número de Graham tecnicamente. Ele é a base de uma torre que aumenta não o número, mas o grau da operação usada para criar os números. O processo de criar um número de Graham não só cria novos números, mas novas operações matemáticas cada vez mais absurdas. Tudo isso para criar um número tão, mas tão absurdamente grande que o grafo em uma forma de cubo de G64 dimensões com certeza tem um padrão específico de 6 linhas. Ou seja, toda essa loucura matemática existe por causa desse retângulo vermelho com as diagonais conectadas. 6 linhas vermelhas que levam a um número tão grande que ele causaria um buraco negro se eu pensasse nele inteiro de uma vez só. E por curiosidade, o último dígito do número de Graham é um 7. E 7 vem depois do 6, que é o número de linhas do padrão desejado. E sabe o que isso significa? Nada. Muito obrigado e até a próxima.